esquerda, a gente vai ter esse hotel, que destoa um pouco da arquitetura da cidade, e ele é novo, é o Houston. É muito moderno, né? Aí tá para inaugurar e promete ser um diferencial aqui no centro dessa ilha. Tem o restaurante do Boi Voador também, aquela estátua dele. E tem esse que tem algumas casinhas fazendo referência à cidade de Olinda. Antigamente tinha um boneco de Olinda também, mas tiraram. E eventualmente vocês vão ver algum galo, pelo menos uns 5 galos durante o trajeto, por conta do bloco do Galo da Madrugada, que é um recorde de aglomeração, já teve, né, no carnaval. Aí tem essa pequena homenagem aqui. Mas está no Guinness Book como o maior bloco do mundo. Aqui à direita vai ter esse mural de Naná Vasconcelos, que foi um importante percussionista, chegou a ganhar 8 Grammys e ser reconhecido internacionalmente e sempre manteve as raízes aqui, no ritmo do maracatu e no estado de Pernambuco. Aí ele é retratado com o birimbau e também com esses tambores mais graves, que são as alfaias do maracatu. Tá certo? Agora a gente está na Avenida Barão de Rio Branco, que leva esse nome do Barão porque homenageia esse homem que ajudou a definir as fronteiras do país de forma pacífica. Aí quiseram fazer essa homenagem. Tanto que o nome da Praça do Marco Zero é Praça Barão de Rio Branco. Na verdade, Marco Zero é o nome popular. E de acordo com a época do ano, a prefeitura monta algumas vilas temáticas. Por exemplo, no São João tem a Vila Junina, no Natal tem a Vila Natalina, com apresentações culturais de acordo. Aí tem pastorio, quadrilha, dependendo da época do ano. Aqui ao lado direito, esse prédio marronzinho, é onde funciona a Folha de Pernambuco, que é um jornal que existe desde 1998, apesar do prédio ser mais antigo. Aí ele tem a forma física, a digital e também tem a rádio. Através das janelas a gente consegue ver as prensas dos jornais e às vezes a gente sente o cheiro também do jornal sendo impresso. E uma curiosidade é que algumas cenas do filme do Agente Secreto, indicado ao Oscar, foram gravadas aí. Aqui eu já tô sentindo cheiro de jornal. Olha, tem uma folha bem... E tem uma folha... Olha a folha lá. E senti o cheiro do trabalho de escola. Rua da Moeda, que tem esse nome de Rua da Moeda porque era justamente onde aconteciam as transações comerciais, tanto dos navegantes que chegavam nas embarcações, como dos outros funcionários do governo. Aí os pagamentos eram realizados aqui e também naquele prédio amarelo do cais, que funcionava como a própria alfândega. E hoje é um espaço mais de lazer mesmo, com diversos bares a preço popular, nome de bebida, esse tipo de coisa. Mas era a rua dos negócios. Estátua do homem em cima do caranguejo é Chico Sainz, que foi o percussor do Mangue Beat, que foi um movimento não só musical, mas também social, cultural, em que ele fazia denúncias da sociedade e misturando o hip hop com o maracatu. Aí ele é retratado assim com os animais do mangue, que é uma vegetação exclusiva daqui, como caranguejo, a garça. E aqui a gente tem um exemplo de atuação do Recentro, que é um projeto da prefeitura que visa restaurar as fachadas dos prédios antigos. Aí está destoando bastante, porque é bem burocrático, na verdade, para poder pintar essas fachadas. Aí não consegue de uma hora para outra. Aí o Recentro faz justamente essa mediação entre o IFAM, né, porque são edifícios tombados, e os proprietários. Aqui à esquerda a gente também vai ter o Café Liberal, que é um ponto bem conhecido. Ele está datando 1817, mas na verdade essa é a idade do prédio. Mas ele aproveita para fazer a propaganda.
está Rio das Capivaras. E é onde acontecem os passeios de catamarãs, que são aquelas embarcações quadradas, que é bem legal. Essa ponte à direita foi considerada a primeira ponte de grande porte do Brasil, se chama Ponte Maurício de Nassau, que é o nome do conde holandês, que liderou a ocupação holandesa, que foi de 1630 a 1645 aproximadamente. Só que quando ele estava construindo essa ponte, ele teve muita dificuldade. E os recifenses diziam que era mais fácil o boi voar do que ele concluir essa ponte. E o que foi que ele fez? Durante o dia, ele passeou com um boi de verdade pela cidade. E à noite, ele amarrou uma corda de um lado ao outro, fez um boi de madeira e fez esse boi voar. E ele não só fez isso, como ele monetizou. Então as pessoas pagavam para ver esse boi voar. E com o dinheiro, ele finalizou a ponte. E até hoje tem uma festa para fazer o boi voar, que é no aniversário da cidade, mês que vem, dia 12 de março. Aí tem shows, é bem legal. É a história daquele boi. É a história daquele boi, por isso tem esse marco do boi voador. Aqui à esquerda, esse prédio branco, que é enorme, inclusive, funcionava como um hotel e também funcionava como cabaré, para variar. E, ironicamente, ele fica do lado da Madre de Deus, dessa igreja aqui. Aí as histórias desses edifícios se entrelaçam, porque essa igreja passou por um incêndio na década de 70 e as pessoas que ajudaram a apagar e a salvar algumas obras eram as moças que trabalhavam nesse bordel. Ajudaram a salvar obras e a apagar obras. Aí a gente vai entrar rapidinho para conhecer um pouco da história da igreja. Mais antiga do Recife, que acontece desde 1654 e acontece até os dias de hoje. Essa imagem sai daqui, vai para a igreja do carro, passa uma noite e depois retorna. Essa imagem tem uma lenda sobre ela que conta que uma noite de muita chuva pelo Recife, um mendigo foi pedir abrigo na igreja do carro. Só que lá ele foi expulso pelos carmelitas, então ele foi procurar outro lugar para se abrigar. E ele encontrou o abrigo na igreja do Corpo Santo, que era uma igreja que ficava perto ali do Marco Zero. Lá ele foi acolhido e deixaram o homem dormindo dentro da igreja. Quando foi no outro dia, quando foram ver o homem, encontraram mais um homem. Encontraram a imagem do Bom Jesus dos Passos. Quando a igreja do Carmo ficou sabendo dessa história, começou uma grande briga entre igrejas para saber quem ficaria com a imagem. Então decidiu-se que a imagem seria a procissão. Do Corpo Santo para o carro, do carro para o Corpo Santo. Porém, a Corpo Santo foi destruída no início do século XX pelas reformas urbanísticas do Recife. E agora o ponto de partida da procissão começa daqui, da Madre de Deus. O Hotel Chantecler, que além de ser um hotel também funcionava como cabaré. Isso mesmo, um cabaré do lado da igreja. E as meninas que trabalhavam lá, elas eram muito devotas a Santa Maria do Egito. Então quando elas viram a igreja pegando fogo, elas ajudaram a carregar as imagens e ajudaram a apagar o incêndio. Aqui, como eu falei, a igreja é majoritariamente barroca. O altar também é barroco. Ele é muito bem preenchido, muito detalhado. No barroco a gente tem a expressão que é o horror vazio, que é uma das características principais desse movimento. E também a gente tem a presença dos anjos na madeira, que também tem a imagem, que seria a última fase do barroco, que é o barroco joanino. Bem aqui. Aqui nós temos a capela de São Carlos Acutis. São Carlos Acutis, ele foi canonizado ano passado. Ele é santo da internet. E ele era um garoto italiano que tinha algumas habilidades na internet que ele utilizava para evangelizar as pessoas. Só que aos 15 anos de idade ele veio a falecer por conta de uma leucemia. Inclusive, um dos primeiros milagres que ele fez acontecer foi aqui no Brasil, no estado do Mato Grosso do Sul, onde uma criança com pâncreas deformado, ao tocar uma das relíquias dele, que passava pelas igrejas de lá, foi milagrosamente curada. Aqui, a gente tem uma relíquia dele de primeiro grau, que é parte do corpo do santo. No caso aqui, é um cabelo da cabeça do santo. Aí tá ali naquele relicário. Pode se aproximar se vocês quiserem. A ponte giratória, mas por que tem esse nome de ponte giratória? Se ela é fixa. Essa ponte realmente fazia um movimento de girar
na época que aqui funcionava como porto comercial. E assim se abriam dois caminhos para as embarcações mais altas passarem. Mas essa função foi desativada e a ponte ficou fixa, mas permaneceu o nome de ponte giratória. Aí se vocês pesquisarem, vocês podem ver imagens antigas da ponte realmente fazendo esse movimento de girar. Que são os silos. Como silos antigamente, ou seja, aí eram guardados açúcar, café, os produtos que chegavam nas embarcações para serem escalados para a zona da mata e para o interior de Pernambuco. Só que hoje em dia esses armazéns funcionam como espaços para festas, para shows. São 3 armazéns desse lado. Esse daqui, ele tem um ponto da Grande Recife Consórcio, no trânsito, e o mais à frente abriga alguns restaurantes, que não são tão regionais, eles são mais diversificados assim. São misturados. Agora a gente chega ao Marco Zero, que como eu falei é um nome popular, o nome verdadeiro é Praça Barão. Tem uma estátua de Naná Vasconcelos ali, aquele do mural, e do próprio Barão de Rio Branco à frente. Uma curiosidade é que se você ficar bem no centro da praça e olhar para essas ruas aqui, elas vão estar dispostas como uma mão aberta, e cada rua vai ser um dedo. E isso é uma inspiração na arquitetura francesa. Do outro lado, vai ter o Parque das Esculturas, que foi desenvolvido por Francisco de Brenan. Ele já faleceu, mas foi um importante artista plástico daqui. Até hoje tem a oficina de Brenan. E esse parque foi entregue nos anos 2000 como uma celebração dos 500 anos de chegada dos portugueses. Aí tem essa escultura principal que é chamada Obelisco de Cristal, que na verdade não é de cristal, é de cerâmica e de bronze. Olha a água, olha a água. Obrigada. Só que o bronze oxida, aí fica nesse tom verdinho, né? Aí ela representa a ligação entre o céu e o mar, o passado e o futuro. E é possível conhecer esse Parque das Esculturas pegando um barquinho para atravessar, são R$5 para ir e R$5 para voltar. Tá certo? Aqui ao centro tem o Palácio do Comércio, que tem um arsenal enorme de obras de arte, de vitrais. E foi o primeiro prédio do Recife a ter energia elétrica e a marcar a verticalização da cidade, ou seja, isso era considerado um prédio muito alto para a época. E também tem um evento privado que é o Chá da Condessa. As pessoas se vestem de maneira colonial para tomar um chá, como se tivessem realmente com a Condessa. Uma coisa de época, assim, Oi? O chá com a Condessa é aí, mas não existe Condessa não. Só o nome, só o chá. E aqui é a Caixa Cultural, que é um museu com exposições rotativas. Ele está fechado agora. Mas é uma parceria por enquanto com o próprio banco. E tem muitas exposições gratuitas, tem oficinas, tem shows também. Tá fechado assim porque a cidade está se readaptando nesse período pós-carnaval. Aí algumas coisas estão fechadas, como o centro de artesanato, que serviu de suporte, né? Porque tinha um palco enorme na Praça do Marco Zero. E essa estrutura serviu para... A gente vai ter o Cais do Sertão, que é esse museu aqui, que tem uma pegada mais biográfica, fala da história de Luiz Gonzaga e como ele popularizou o ritmo do baião através das rádios do Rio de Janeiro para o país inteiro. E também fala do estilo de vida do nordestino do sertão, que é muito diferente do nordestino da capital. Daí na fachada tem esses cobogós, que são essas peças vazadas para fazer ventilação das casas, são utilizadas nas casas nordestinas e representam o chão rachado do sertão. Aí o nome cobogó, cada sílaba é a inicial do sobrenome de um arquiteto que desenvolveu. Foram 2 pernambucanos e um alemão, se não me engano. Aí aqui à frente a gente tem a Capitania dos Portos, ponto da Marinha até hoje. E do lado esquerdo, a Torre Malakoff, que servia como um observatório, né? Um ponto da Marinha para ver as embarcações e também observar o céu. Tem um telescópio na parte de cima. E hoje funciona como centro cultural também, com exposições gratuitas e rotativas.
Aqui a gente continua na Rua do Bom Jesus. Na verdade, o nome da Rua do Bom Jesus antigamente era Rua dos Judeus, porque tem a primeira sinagoga das Américas, mais à frente, que fica ao lado do Museu dos Bonecos Gigantes. E já foi considerada uma das ruas mais bonitas do mundo por conta da arquitetura colonial dos prédios mais à frente. Está tendo essa feirinha no momento, mas a feirinha mais popular que tem aqui é aos domingos, que é a feirinha do Bom Jesus. Os prédios a gente pode observar que tem alguns elementos do folclore, como a perna cabeluda, tem o papa-figo também, a emparedada. Isso tudo é do folclore daqui. Assombrações do Recife. E a gente finaliza o nosso passeio aqui, em frente ao Museu do Passo do Frevo, que fala desse ritmo que é patrimônio imaterial da humanidade, e a Praça do Arsenal, que tem esse nome de Arsenal justamente pelo arsenal militar da Marinha. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado do passeio. Muito obrigada.